Aviso: o que você está prestes a ouvir é uma história que muitos consideram verdadeira. No entanto, nem eu, nem você estávamos lá para testemunhar. Então, mantenha a mente aberta e tire suas próprias conclusões. Nem todos têm coragem de ouvir essa história até o fim, mas se você for um deles, prepare-se. Há quem diga que o mal pode se esconder nas formas mais inesperadas. No caso de Mateus, ele apareceu como um simples gato preto, mas o que aquele animal trouxe consigo não era apenas mistério, era puro terror. Boa noite a todos, eu sou Rodrigo, e essa história chegou até mim através de um relato antigo, passado de geração em geração. Dizem que aconteceu há muitos anos, numa vila isolada, e até hoje é lembrada como uma das mais assustadoras de que já se teve notícia. Mateus era um pastor simples, que vivia em uma pequena casa de madeira no alto de uma colina. Seu mundo era pequeno, mas suficiente. As ovelhas lhe garantiam sustento, e Max, seu cachorro fiel, era sua companhia constante. A vida era tranquila, até o dia em que algo inesperado cruzou seu caminho. Foi em uma tarde de céu nublado que Mateus encontrou o visitante. Um gato preto, com olhos verdes brilhantes, estava sentado na entrada da casa. O animal parecia frágil e faminto, e Mateus, movido por sua bondade natural, decidiu acolhê-lo. Ele colocou um pouco de leite no chão e esperou. O gato bebeu lentamente, mas sem tirar os olhos de Mateus, como se o estudasse. "Vou te chamar de Nino", disse Mateus sorrindo, enquanto acariciava o pequeno felino. Max, porém, não parecia tão receptivo. Desde o momento em que viu Nino, o cachorro rosnava baixo e mantinha distância, o que Mateus achou estranho. "Deve estar com ciúmes", pensou. Nos dias seguintes, Mateus percebeu que Nino tinha um comportamento peculiar. Durante o dia, ele era tranquilo, se acomodava em um canto da casa e raramente se mexia. Mas à noite, desaparecia. Voltava apenas ao amanhecer, sempre com o mesmo olhar fixo e inquietante. Max ficava ainda mais agitado, latindo para lugares vazios ou seguindo o gato com o olhar, como se soubesse algo que Mateus não conseguia entender. Foi em uma dessas noites que Mateus acordou de repente, com Max arranhando a porta do quarto. Ele se levantou e, ao abrir a porta da casa, viu algo que o deixou desconfortável. Nino estava sentado na mesma posição de sempre, mas seus olhos pareciam refletir algo diferente. Mateus sentiu um calafrio, como se o ar ao seu redor tivesse mudado. Ele fechou a porta rapidamente e tentou ignorar a sensação de que algo estava errado. No dia seguinte, enquanto cuidava das ovelhas, encontrou marcas estranhas no chão perto da casa. Pareciam arranhões profundos, como se algo grande tivesse passado por ali. Max farejava o local sem parar, rosnando baixinho. Mateus se agachou para observar melhor, mas não conseguiu entender o que poderia ter causado aquelas marcas. As noites seguintes foram ainda mais perturbadoras. Mateus começou a ouvir sons estranhos, como passos leves e arranhões, mas não conseguia identificar de onde vinham. Uma noite, Max começou a latir incontrolavelmente, como se algo estivesse rondando a casa. Mateus tentou acalmá-lo, mas o cachorro continuava em alerta. Foi então que decidiu seguir Nino. Ele esperou o gato sair à noite e o acompanhou, com Max ao seu lado. O animal seguia em direção à floresta, andando devagar, mas com um objetivo claro. Mateus sentia o coração acelerar, enquanto Max rosnava baixo. A floresta estava mais silenciosa do que o normal, e o pastor sentia como se algo o observasse. Ao chegar a uma clareira, Mateus viu algo que o fez congelar. Nino estava sentado ao lado de uma figura alta e encapuzada, que parecia conversar com o gato. A luz da lua era suficiente para revelar os contornos da figura, mas não seu rosto.
Mateus ouviu apenas uma frase: a alma dele está quase pronta. Max começou a latir alto, rompendo o silêncio. A figura encapuzada se virou rapidamente na direção de Mateus e ele sentiu seu corpo travar. Segurando Max pelo pescoço, ele recuou devagar, tentando não fazer mais barulho. Quando percebeu que a figura não o seguiu, ele correu de volta para casa o mais rápido que pôde. Ao chegar, trancou todas as portas e janelas e olhou para Max, que continuava agitado. O cachorro ficou parado na sala, olhando fixamente para a porta da frente, com os pelos arrepiados. Foi então que Mateus ouviu um som abafado, como uma batida lenta e ritmada vindo de fora. Seu coração disparou, enquanto a frase que ouvira na floresta ecoava novamente em sua mente. Ele sabia que algo estava lá fora. Algo que não iria embora tão facilmente. Mateus mal conseguiu dormir naquela noite. O som da batida na porta e a frase que ouvira na floresta ecoavam em sua mente. Ele sentia que algo estava se aproximando, algo que não poderia ser enfrentado com força física ou coragem simples. Mesmo assim, não sabia o que fazer. Max, inquieto, ficou de guarda a noite inteira, rosnando baixo para a porta, como se esperasse que algo a qualquer momento fosse entrar. Na manhã seguinte, Mateus tentou agir normalmente. Cuidou das ovelhas, mas sua mente estava presa nos eventos da noite anterior. Cada som de vento, cada sombra na colina parecia mais intensa, mais próxima. Ele sabia que não podia ignorar o que estava acontecendo. Decidiu procurar ajuda. A vila mais próxima ficava a uma caminhada de algumas horas. Ele colocou Max ao seu lado e partiu, deixando Nino em casa. Mas, à medida que se afastava, o gato apareceu, como se tivesse surgido do nada. Ele caminhava lentamente, mantendo uma distância constante, sempre o seguindo. Mateus tentou afastá-lo, mas Nino apenas parou, sentou-se e o encarou, com aqueles olhos verdes brilhantes que pareciam enxergar mais do que deveriam. Ao chegar à vila, Mateus procurou um homem que todos chamavam de o Sábio. Era um senhor de idade que, segundo as histórias, conhecia muito sobre o que era considerado sobrenatural. Mateus contou o que estava acontecendo, omitindo detalhes por medo de parecer louco, mas o velho sabia mais do que ele esperava. Esse gato não veio por acaso, pastor. Ele é um emissário, foi enviado por algo que te quer, e se você já ouviu palavras vindas de algo na floresta, significa que o tempo está acabando. O velho entregou a Mateus um pequeno objeto, um crucifixo feito de ferro. Isso pode te proteger, mas não vai resolver o problema. Você precisará enfrentá-lo diretamente, e quando ele aparecer, tenha cuidado, ele nunca joga limpo. Mateus voltou para casa ao anoitecer. O caminho parecia mais longo, como se a floresta ao redor estivesse viva e cada árvore o observasse. Ao chegar, encontrou Max ainda alerta, mas a casa parecia mais silenciosa do que o normal. Nino estava na mesma posição de sempre, mas dessa vez parecia maior, mais imponente, como se sua presença tivesse se tornado uma parte da própria casa. Mateus sabia que aquela seria a noite decisiva. Ele preparou o ambiente, fechou todas as janelas e segurou o crucifixo com força. Max ficou ao seu lado, rosnando baixinho. Então, pouco antes da meia-noite, tudo ficou em silêncio. E foi nesse momento que Mateus ouviu passos lentos e pesados vindo da porta. Os passos pararam do lado de fora, mas o silêncio era ainda mais aterrorizante. Mateus sentia cada batida de seu coração como um tambor dentro do peito. Max ficou imóvel, com os pelos arrepiados e um rosnado baixo saindo de sua garganta. A porta parecia vibrar, como se algo do outro lado emanasse uma força invisível. Então, uma voz grave e fria rompeu o silêncio. Mateus, não adianta se esconder. Você sabe por que estou aqui.
O pastor segurou o crucifixo com mais força, sentindo o ferro frio contra sua pele suada. "Quem é você? O que quer de mim?" gritou, tentando soar corajoso. A voz respondeu, agora mais próxima, quase como um sussurro. "Eu quero o que me foi prometido, sua alma." De repente, a porta se abriu lentamente, sem ruídos. No limiar, uma figura alta e encapuzada surgiu, com um brilho quase imperceptível em seus olhos. O gato Nino aproximou-se da figura e, como se fosse um servo leal, sentou-se ao seu lado. Era claro, ele nunca foi apenas um gato. "Você terá que lutar por isso", disse Mateus, tentando manter a calma. Max avançou, rosnando ferozmente, mas a figura apenas ergueu a mão, e o cachorro parou no meio do salto, incapaz de se mover. A presença daquele ser parecia sugar toda a força do ambiente. O ser maligno sorriu, como se já tivesse vencido. "Eu gosto de dar escolhas. Vamos jogar, Mateus. Um jogo simples. Se você vencer, eu vou embora para sempre. Mas se perder, você sabe o que acontece." Mateus sabia que não havia outra opção. Ele concordou com um aceno lento, enquanto Max, mesmo imóvel, parecia tentar encorajá-lo com o olhar. O ser colocou 3 velas no chão, uma branca, uma preta e uma vermelha. "Escolha a vela que representa sua salvação. Uma é o caminho da redenção, outra é o da destruição e a terceira, bem, é o vazio eterno." Mateus pensou no que o velho havia dito. O crucifixo pesava em sua mão, e ele sentia que precisava confiar em algo maior que ele mesmo. Ele olhou para Max, depois para as velas e apontou para a preta. "É esta", disse com firmeza. O sorriso da figura desapareceu. Um vento forte atravessou a sala, apagando as velas restantes. "Você venceu desta vez", disse o ser, com uma voz que agora parecia ecoar de um abismo. Ele e o gato desapareceram em uma fumaça escura, deixando Mateus e Max sozinhos, exaustos, mas vivos. Na manhã seguinte, Mateus agradeceu por sua vida e decidiu nunca mais falar sobre aquela noite. Mas dizem que até o fim de seus dias ele ouvia passos na floresta e sentia que estava sendo observado. E você, acredita que histórias como essa podem ser reais? Já viveu algo parecido ou conhece alguém que tenha passado por uma experiência sobrenatural? Mande sua história para lendasdomedo666@gmail.com e ela pode ser contada aqui no canal. Eu sou Casagrande e espero você no próximo Relato Sombrio. Até lá!